Abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Terça-feira, 7 de julho, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal Vale, está no ar, o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Destaques desta edição: Bolsonaro está com sintomas da Covid-19. Resultado do exame deve sair hoje. Empresa chinesa anuncia início da última fase de testes da vacina contra o coronavírus. RM Vale vê mortes por coronavírus dobrar em uma semana. Defesa Civil emite alerta para rajadas de ventos no Vale do Paraíba. Essas e muito mais notícias agora no Abre Aspas. Nove horas e 42 minutos, estamos ao vivo com o Abre Aspas desta terça-feira, 7 de julho. Comigo, Douglas Cruz. Bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Bom dia quem nos acompanha aí de casa, né? Sempre ressaltando que a gente está fazendo o Jornal Abre Aspas ao vivo e contando com a sua participação. Assim como já fez o Diego Santana, Valderi Teixeira, Ana Souza. Obrigado por participarem aqui conosco do Abre Aspas. Ótimo dia para vocês e comentem aqui nossas matérias, interajam conosco. Pois é, e além de todas as notícias do dia, e hoje, ainda no primeiro bloco, teremos uma entrevista ao vivo com a senhora Edna Tralli, secretária de Apoio Social de São José dos Campos. Fica aqui o convite para você participar ao vivo conosco desta entrevista. O presidente Jair Bolsonaro informou ontem que está com sintomas de Covid-19. Em entrevista à CNN, Bolsonaro disse que está com 38 graus de febre e 96% de taxa de oxigenação no sangue. E contou que está tomando hidroxicloroquina. Por causa dos sintomas, a agenda do presidente para o restante da semana está cancelada. Bolsonaro já fez um teste para a Covid-19 no próprio Palácio da Alvorada. O resultado do exame deve sair a qualquer momento. Mantendo o hábito diário, Bolsonaro se encontrou com apoiadores no jardim do Palácio da Alvorada. Usando máscara, ele declarou que fez uma ressonância magnética dos pulmões e que está limpo. Pois é, Glauco, a gente sabe que, assim como o presidente, né, que está nessa linha de frente, sempre atuando, os deputados, governadores, prefeitos, os políticos, alguns, né, a gente pode dizer pelo menos quem está dando a cara a tapa está sujeito à contaminação desse vírus, né? Então é por isso que é muito importante que as autoridades usem máscara, tomem as medidas de proteção individuais, não se aglomerem. Esse resultado de exame deve sair aí amanhã e a gente espera que dê negativo, né, porque é muito perigoso aí uma contaminação do presidente do país. Mas enfim, vale a ressalva que o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, se encontrou nesse fim de semana com o embaixador americano aqui no Brasil para comemorar o dia 4 de julho, né, dia da independência americana, e o embaixador americano também está fazendo exames para a Covid-19. Então a gente espera que o exame dê negativo e ressalta: medidas de proteção individuais são extremamente necessárias. Seja para quem for, o cuidado é absolutamente necessário. O Brasil registrou em 24 horas mais 20.229 casos de Covid-19. O número total de infectados chegou a 1.623.284. Dados atualizados pelo Ministério da Saúde. Foram notificados 620 novas mortes. O total subiu para 65.487. O governo de São Paulo anunciou hoje que os testes da vacina Coronavac, desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac, vão começar no dia 20 de julho. Os voluntários, obrigatoriamente profissionais da saúde, podem se inscrever a partir da próxima segunda-feira, dia 13. O custo da testagem é estimado em 85 milhões de reais e prevê a transferência de tecnologia para que a vacina chinesa possa ser produzida no Brasil. Pois é, Glauco, aí os profissionais de saúde que quiserem ser voluntários
nesse teste já podem se apresentar. Tem algumas, obviamente, tem algumas especificações, não pode ter contraído a doença, não pode ter participado de outros testes, mas é importante nessa fase de testes, né, que realmente seja testado uma grande parte aí de pessoas. São 5 estados que vão participar dessa testagem. Além dessa vacina chinesa, o Brasil já está realizando testes, mais uma vez, né, com a vacina de Oxford da Inglaterra. Enfim, o que a gente espera é que essa vacina chegue rápido, porque só assim que vai passar essa pandemia, né? Não tem a menor dúvida, é a nossa torcida mesmo. O Ministério Público Federal entrou com ação de improbidade administrativa contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, acusado de desestruturação dolosa nas estruturas de proteção ao meio ambiente. Na ação, 12 procuradores pedem o afastamento do ministro do cargo em caráter liminar, no caso, urgente, e sua condenação por improbidade administrativa. A ação judicial do MPF enumera atos, medidas, omissões e declarações de Ricardo Salles, que considera ter inviabilizado a proteção ambiental e, assim, contribuíram decisivamente para a alta do desmatamento e das queimadas, sobretudo na região amazônica. Os procuradores destacam que a operação de garantia de lei e ordem com atuação do Exército na Amazônia custou, em 2 meses, mais de 124 milhões de reais, o que representou aproximadamente 14 milhões de reais a mais do que todo o orçamento anual previsto para ações de comando e controle pelo IBAMA no ano de 2019. Pois é, Glauco, vale ressaltar que muitas pessoas comentaram, agora estão voltando a falar da Amazônia, né? A gente entrevistou aqui no mês passado o coordenador técnico do INPE, que estava falando sobre os dados dos satélites que detêm, né, que fazem esse registro de mapeamento do desmatamento na Amazônia, que está mostrando que não parou. Há mais de 20 anos esse desmatamento não para, e nesse governo atual, com a administração do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está aumentando ainda mais, segundo os dados oficiais. Ou seja, o ministro do Meio Ambiente estar envolvido nessas questões é um pouco contraditória. Portanto, vamos acompanhar como é que vai ser esse caso do tão questionado ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Glauco, dando alguns comentários aqui para não deixar os nossos internautas para trás. O Luizão manda aqui: bom dia, meus amigos do Abre Aspas. Muito bom dia para você aí, Luiz, que fala lá de Cruzeiro. Eugênia Menicucci, Eulália Ferreira mandando mensagem para a gente. A Ana Souza comentando ativamente aqui na nossa página. Obrigado, continuem participando aqui conosco do Jornal Abre Aspas. Sempre muito bom tê-los conosco. E com relação aí ao que nós acabamos de ouvir a respeito do emérito ministro, Sua Excelência Ricardo Salles, infelizmente, quando se trata de dados, no que se refere à política no Brasil, em todos os níveis, do federal até as prefeituras municipais, é só uma questão de interpretação por parte do poder e, infelizmente, é relegado à conveniência do momento. Isto é uma prática infeliz da política brasileira. Dados de institutos sérios, feitos por profissionais sérios, têm que ser reconhecidos. Infelizmente, a nossa política se resume às suas excelências que acham que são donos da verdade. Triste isso. E nós temos hoje um momento interessante para conversar a respeito de mais um momento aqui em São José dos Campos, não é, Douglas? Exatamente. E uma coisa muito importante, já estamos aqui em contato com a senhora Edna Tralli, secretária de Apoio Social de São José dos Campos, e nós queremos exatamente conversar a respeito dessas medidas sociais num tempo tão difícil de pandemia que estão sendo tomadas e, claro, enfrentadas pela Prefeitura de São José dos Campos. Senhora Edna Tralli, muito ótimo tê-la mais uma vez aqui no Abre Aspas, um ótimo dia. E começa exatamente com essa pergunta. Inúmeras medidas numa guerra que ainda não acabou e que precisa ter toda a seriedade para ser enfrentada com relação ao apoio social. É isso mesmo, senhora Edna? Bom dia. É isso, bom dia, Glauco, bom dia aí a sua mesa toda, bom dia, ouvintes. Momentos de desafio, né, Glauco? Exatamente, muitos. Nós
temos aí, em especial, alguns atendimentos para populações aí de risco, né, para a pandemia, que são idosos, pessoas em situação de rua. Então, fora todas as nossas ações, né, que tiveram que ser adaptadas, muitas delas ampliadas, adequações, nós temos esse cuidado especial com essa população. Igualmente a política de saúde, a política de segurança, a política de assistência social foi decretada pelo governo do federal, do estado e obviamente municipal como uma política essencial para esse momento de pandemia. Então, os nossos serviços todos, né, estão aí funcionando normalmente, que eu quero dizer assim, estão abertos, né, nos seus horários normais de atendimento, obviamente com todas as adequações do ponto de vista de garantia de não contágio, então com distanciamento, com utilização de EPI, com agendamentos para alguns atendimentos, com ampliação de atendimentos que antes eram feitos somente presencialmente, que agora são certificados pelo governo federal, sendo realizados pelo telefone. Como, por exemplo, o cadastro único, né, que mais conhecido aí popularmente como CAD único, que é a porta de entrada para todo programa, projeto, ação e benefício social das 3 instâncias de governo. E esse cadastro único é realizado nos nossos CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social. Então, os nossos CRAS estão funcionando normalmente, com um insumo ainda um pouco maior de equipes aí que ajudam ali a fazer uma triagem, cuidam não só da unidade do lado de dentro, mas do lado de fora, para que não haja aglomeração de pessoas, para que ninguém se coloque em risco, orientando toda a população, que quando precise eventualmente ir ao CRAS, que não seja algo que possa ser resolvido pelo telefone, que vá sozinho, não leve as crianças, não leve os idosos, né? Não vá aí no grupo de vizinhos, exatamente para se proteger e proteger os seus também, né? Perfeito. E, secretária, já vou começar perguntando aqui, além dessas medidas, vamos detalhar um pouco mais, né? A Prefeitura de São José dos Campos concluiu essa semana a entrega de cestas básicas doadas pelo Estado de São Paulo. Como é que foi essa medida? Realmente todas as famílias que se cadastraram foram atendidas? Então, na verdade, como você bem lembrou no começo da pergunta, são cestas básicas que estão incluídas dentro de um programa do governo do estado que se chama Alimento Solidário. Então, nós recebemos as 28.434 cestas, ou algo que se assemelha, às vezes eu confundo se é 400, 600, mas quase 29 mil cestas, e recebemos junto a elas a listagem, né? Já veio indicada pelo governo do estado de São Paulo quais eram as famílias beneficiárias. O segundo decreto do governador João Dória, ela era indicada para famílias que ocupam aquela faixa de extrema pobreza. O que é isso? Para famílias onde a renda per capita, a renda por pessoa, seja de no máximo R$ 89, tá? Então, nós recebemos essa listagem, não recebemos de uma vez as quase 29 mil cestas, recebemos aí no decorrer de quase um mês, diariamente recebíamos carretas, né, com essas cestas, e tivemos aí uma organização bastante importante no município, que garantiu a agilidade das pessoas de receberem e a segurança também. Juntamos aí, além da necessidade da população que precisava receber essa cesta, nós temos aí um grupo de condutores de transporte escolar, que a princípio, por conta desse período aí sem aulas, né, e eles recebem por execução de serviço, estavam também sem sua renda. Então a prefeitura fez o contrato com esses condutores, né, de transporte escolar, que são vans, e essas vans foram aí mais de 150
condutores envolvidos no processo, e essas vans, munidas dos endereços desses munícipes, entregaram as cestas na residência de cada um deles, evitando, assim, a aglomeração de pessoas, né, estipulando que seja que fossem 10 pontos de entrega, ainda assim seriam muitas pessoas e levaria-se alguns dias, né? Então nós recebíamos essas carretas aí com as cestas quase que diariamente, e num período aí de no máximo 24 horas as pessoas recebiam as cestas. O decreto também determinava um prazo de até 72 horas para a entrega das cestas, em razão até de validade de produto, essas coisas, né? E nós cumprimos aí com excelência, felizmente, graças às equipes envolvidas aí, que eu queria aproveitar para agradecer e elogiar, que envolveram as equipes da nossa secretaria, o pessoal do Almoxarifado Central, da Prefeitura de São José, o pessoal da administração, através de fazer a roteirização, né, pessoal da informática, através da roteirização desses percursos de entrega. Então, nós avaliamos aí com grande sucesso a entrega dessas cestas, que finalizou aí na semana passada, a entrega. Perfeito. Secretária, além das cestas também, a cidade de São José dos Campos tem um programa muito interessante chamado Pro Trabalho, né? E parece que ontem a Prefeitura fez mais um chamamento. Você pode detalhar um pouco mais para a gente? Posso sim. Ele é um programa de Bolsa Auxílio Qualificação, né? Ele é dividido em 3 eixos de ação, que são para pessoas que vão se capacitar e poder desenvolver futuramente as suas atividades no eixo de serviços externos gerais, serviços gerais internos, e na área de administração também. E esse programa, além de ter essa bolsa aí de R$1.000, dar o auxílio aí, alimentação, transporte para essas pessoas, ele, durante esse período que ele participa do programa, ele tem as atividades de qualificação, que são algumas aulas que são teóricas, né, ocupa aí durante a semana 8 horas semanais, e as outras horas, né, dos outros dias da semana são atividades de qualificação na prática, né. Então, e a periodicidade desse programa é de até 24 meses, né. Nós tivemos aí um grande número de pessoas que já foi, durante esses 2 anos, que já foi inserida no mercado de trabalho, que já passou em algum concurso. Tivemos uma rotatividade bastante importante, mas tiveram algumas pessoas que finalizaram agora, né, nessa semana, esse período de 24 meses aí de participação no programa. Então, essas pessoas agora estão se desligando do programa, continuam sendo acompanhadas pelas equipes para inserção no mercado de trabalho, né, alguma coisa mais assim, e novas pessoas estão entrando aí no lugar delas. Então, nós fizemos aí, já está no site da Prefeitura, a listagem das pessoas que estão sendo chamadas para esses 3 eixos de atividade, né? Então, durante essa semana e a próxima, estarão entrando novas pessoas para esse programa de auxílio qualificação. Perfeito. Sem que as que estão se desligando sejam abandonadas por esse nosso acompanhamento social, né? As nossas equipes ali estão fazendo um acompanhamento, colaborando aí no acompanhamento de possíveis entrevistas, execução de currículo, coisas que eles foram aprendendo nesses 2 anos, mas que vão ter ainda um assessoramento por mais alguns meses da nossa equipe, mesmo já não fazendo parte do nosso programa de forma efetiva. Secretária, nessa nossa entrevista de hoje a gente já pode ver que o tom já mudou um pouco, né? Das nossas primeiras entrevistas a gente falava muito da testagem, né? De como lidar com os idosos, com a população de rua. Na sua avaliação aí, agora essa segunda fase que ainda não acabou a pandemia, mas já temos aí alguns setores da economia voltando. A gente está falando de trabalho, de cesta básica. A Secretaria de Apoio Social ainda está trabalhando com os CRAS e CREAS para essas pessoas que não estão conseguindo fazer essa retomada gradual aí na economia? Sim, sem dúvida, né? Os nossos serviços
principalmente os CRAS, né, que são a porta de entrada, receberam, né, de março para cá, muitas pessoas novas, que não eram, a princípio, usuários do sistema de assistência social, né? Então, nós tivemos, no primeiro momento, um movimento muito grande, né, da população nesses serviços. Esse movimento já está bem equalizado agora, já entrou mais ou menos numa rotina, né, porque nós comentamos aqui sobre a questão da cesta básica, que foi o aporte do governo do estado, mas tivemos também a questão do auxílio emergencial, temos também a questão do auxílio emergencial, que é um programa aí do governo federal, né? E embora tenha a questão do aplicativo para isso, uma série de coisas, mas a procura para suporte, para fazer essa adesão a esse auxílio emergencial nos nossos CRAS foi imensa, né, durante aí o primeiro mês, né? Então a gente continua lá à disposição, né? Os nossos benefícios da prefeitura continuam sendo acionados e garantidos para a população, como aluguel social, os benefícios de auxílio natalidade, mortalidade, todo o acompanhamento nos nossos CREAS, que são serviços de referência especializados em assistência social, que é para pessoas que já tiveram, de alguma forma, os seus direitos violados, através de negligência, de violência. Então, esses serviços também funcionando de forma bastante atenta, bastante presente, acompanhando os casos, realizando visitas. Desculpa te interromper, tem uma participação interessante aqui da Ana Souza, nossa internauta, que até comenta aqui, né? Não vejo a hora do Qualifica voltar, excelentes os cursos. Isso, o Qualifica, né, faz parte aí dos cursos que são oferecidos para a população de uma forma geral, não são somente para os usuários da assistência social, isso é para as pessoas com vulnerabilidade. Ele está ligado à Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, do nosso colega Mano, né, o Alberto Marques, Mano Filho, né, e esses cursos, muitos deles presenciais, né, estão sendo readequados, remodelados, como muitas das coisas que nós, na nossa secretaria, temos realizado, né, de forma eletrônica, à distância, para poder garantir realmente a questão da saúde, da não contaminação da população, né? Então, eu não saberia de pronto, talvez, a data para a retomada dos cursos do Qualifica. Posso tentar aqui, enquanto a gente conversa, falar com o meu colega e dar alguma notícia, porque não está sobre a minha pasta, mas eu sei que eles estão trabalhando muito para o mais rápido possível poder retornar essa possibilidade. Mas né? sem problema, nós aguardamos a comunicação aí e encaminhamos a internauta aqui. Senhora Edna Tralli, infelizmente, como eu sempre falo, nosso tempo aqui é muito curto, mas nós agradecemos muito mais uma vez a sua presença e, claro, transmitindo aqui a senhora e toda a sua equipe os parabéns por todo este apoio social ao poder público, cumprindo o seu dever máximo com o cidadão, que é prover a assistência e o apoio a essa população. Tempos difíceis, mas como tem se dito muito na mídia atualmente, vai passar. Parabéns e nós agradecemos pela entrevista nesta terça-feira. Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade, continuamos à disposição, né, para fazer esse contato aí com a população e poder apoiar, esclarecer, orientar, acolher no que for necessário. Obrigada e um bom dia para vocês. Nós é que agradecemos, um ótimo dia, senhora. Igualmente. E nós vamos a um rápido comercial e já voltamos com mais notícias e, claro, querendo a sua participação. Até já. Dez horas, 6 minutos, estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta terça-feira. E olha só, o mês de julho começou ainda pior do que junho para a Covid-19 no Vale do Paraíba. Os indicadores negativos apontam crescimento da doença nos primeiros dias do mês. Apenas em julho, o número de mortes chegou a 59. Esse número é o dobro das 29 mortes registradas na última semana de junho. O mesmo
ocorreu com o total de novos casos confirmados. Nos primeiros 6 dias de julho, a região acumula 1.447 diagnósticos positivos contra 1.276 nos últimos 6 dias de junho, um crescimento de 14%. Na comparação com os primeiros 6 dias de junho, os índices são ainda maiores. Entre os dias 1 e 6 do mês passado, o Vale registrou 710 novos casos de Covid-19 e 28 mortes. Novamente, metade do início de junho. A cidade com mais casos da região é São José dos Campos, que ontem registrou 8 novas mortes. Com isso, já são 113 pessoas que faleceram diagnosticadas com a doença na cidade. O número de casos, também em crescente, chegou a 3.690. Nesta segunda, a região alcançou 6.526 contaminados e chegou a 305 mortes. Há um grande número de casos suspeitos, com mais de 4.000 diagnósticos em identificação. O lado positivo, mais de 5.000 pessoas se recuperaram da doença. Pois é, Douglas, números incisivos, um monte de números, mas é para que fique bem claro que isto não terminou e que isso está sim num viés de crescimento. E isso é muito preocupante, né? Exatamente. A gente tem as autoridades aqui da região, do estado, falando em retomada econômica, de diminuição nos números, mas os números gerais ainda não estão diminuindo. A gente está vendo aí, por exemplo, em São José dos Campos, quase 3.700 casos. Somente ontem foram registradas mais 8 mortes, é um número bem grande, mais de 100 vidas perdidas na cidade. A gente, obviamente, ressalta, com sempre lado positivo, né, das pessoas que recuperaram, uma taxa de mais de 50% de recuperação, mas enfim, o lado preocupante aí, mais de 4.000 pessoas ainda suspeitas da doença, ou seja, muita gente ainda para ser testada, a taxa de subnotificação é muito alta, portanto, a gente sabe que o comércio está voltando a trabalhar, as pessoas precisam voltar a trabalhar, mas a recomendação maior não mudou desde o começo da pandemia. Se possível, fique em casa, evite aglomerações, use máscara, lave as mãos. São medidas individuais que dá e tem que serem tomadas, né? Tem a menor dúvida. E olha só, outro indicador preocupante. Caçapava atingiu 100% de ocupação dos leitos de UTI destinados à Covid-19. No final de semana, isso aconteceu no final de semana e foi confirmado pelo prefeito Fernando Diniz Borges. A cidade tem 181 casos positivos e 8 mortes confirmadas por coronavírus. Segundo o prefeito, 10 leitos específicos de retaguarda já foram criados e estão funcionando. Diniz ainda criticou as pessoas que não estão respeitando as medidas de combate à pandemia na cidade. Abre aspas. Desde o início da gestão, já vínhamos num processo de melhoria no hospital municipal e tínhamos tendência de aumentar o número de UTIs e de alguns leitos no hospital. Quando a pandemia veio e tivemos esse primeiro impacto, o que fizemos foi acelerar essas obras para dar uma melhor retaguarda ao nosso munícipe. Pois é, ratificando isso tudo, claro, estamos todos ansiosos pela flexibilização, estamos precisando produzir mais, o mercado também está precisando se movimentar mais, mas a guerra não acabou. Essa pandemia continua efetivamente cobrando o seu preço em vidas e nós não podemos baixar a guarda nesse momento. É imprescindível que mesmo os políticos tenham a noção que talvez atender uma demanda popular, uma necessidade, talvez seja um ato, para dizer o mínimo, neste momento, irresponsável. É necessário, sim, que cada um faça a sua parte. E Glauco, a gente estava comentando aqui desde fevereiro, março, quando era anunciado que essa pandemia ia chegar, que o principal era reforçar os leitos de UTI. A gente vê uma cidade como Caçapava agora chegando com
capacidade total atingida dos leitos de UTI e agora está se reforçando. O prefeito disse que está se reforçando antes, mas enfim, esperou chegar a atingir o nível máximo para tomar uma atitude. Então a gente tem que cobrar sim, e é nosso dever aqui como jornalismo sério, cobrar de todas as prefeituras da região para que não falte, no mínimo, leitos de hospital. E transparência. A informação ideal é a verdade. E a verdade, na maioria das vezes, dói. Mas pode contar com a SP Rio que nós a faremos. A Câmara de Jacareí irá votar amanhã o projeto do prefeito Isaías Santana de reforma da Previdência dos servidores municipais. Entre os principais pontos da proposta está a elevação da alíquota de contribuição dos funcionários, que pode passar de 12,95% para 14%. Em vídeo publicado em suas redes sociais, o prefeito defendeu que o projeto visa adequar a legislação previdenciária municipal à Constituição Federal. Abre aspas. Só apresentei esse projeto de lei porque sou obrigado. Só apresentei esse projeto de lei porque é meu dever, disse o prefeito. Caso aprovada, a mudança entra em vigor 90 dias após a sanção. O Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Jacareí classificou a proposta como insensível diante da pandemia e afirmou que é necessária uma audiência pública para discussão do tema com a categoria. A votação em plenário está marcada para a sessão de amanhã. Glauco, eu queria ressaltar que o que é uma surpresa para nós é a pandemia. A reforma da Previdência foi aprovada em novembro do ano passado e já se sabia que essa conta ia chegar também para cidades, estados e municípios. Porém, agora no dia 31 de julho, o governo federal dá até o dia 31 de julho para as outras previdências, ou seja, estados e municípios, se adequar, ou senão as cidades podem perder o selo de reforma da Previdência e podem aí ter outras sanções previstas como perda de empréstimos, enfim, perde o selo de bom pagador. Então vale ressaltar que obviamente o momento é insensível, mas foram deixando até que chegou julho e tem que votar esse mês, senão vai perder esse selo aí de garantia. É um pouco tardio, né? Mas enfim, vamos ver como é que será essa votação lá em Jacareí. Pois é, não falando estritamente das prefeituras, não é o caso exatamente. Todos vocês que estão nos vendo aqui agora ou que estão vendo isso daqui gravado, quantas vezes vocês já ouviram esta frase? Em função da pandemia, prestem muita atenção e nós precisamos estar muito atentos em todos os segmentos e em todos os setores, seja na economia informal, seja no poder público. O fato da pandemia não justifica incompetência. Isso é um fato. Não justifica ingerência, não justifica todo e qualquer erro que possa acontecer. Então não estou falando especificamente da Prefeitura de Jacareí, não é esse o caso. Só tenham que, em termos gerais, ou em função da pandemia virou uma justificativa fortuita, barata e rasa para incompetentes justificarem suas ações em um determinado momento. Então é necessário sim que nós todos estejamos atentos. O detalhe que eu fiz a respeito do comentário, repito, no ar e ao vivo, não é em função da Prefeitura de Jacareí. É uma analogia com o que nós estamos passando no momento. E um grupo de lojistas do Center Valley Shopping em São José dos Campos fez uma manifestação na tarde de ontem, fechando as lojas por 1 hora e cobrando da administração mais apoio aos comerciantes. Segundo eles, as principais reivindicações são uma redução maior do condomínio, aluguel como um percentual das vendas e isenção do fundo de promoção. O shopping, que ficou fechado durante mais de 2 meses por conta da quarentena, reabriu com restrições, de acordo com a recomendação do governo do estado. Segundo os lojistas, desde março, o shopping ainda não definiu a forma e valores que serão cobrados, surpreendendo os lojistas.
todos os meses com apenas um dia de antecedência, com boletos e valores muito altos para o faturamento que estão tendo. As propostas foram enviadas à administração do shopping no último dia 3 de julho. Através de nota enviada pela assessoria de imprensa, o shopping se manifestou e disse que analisa as demandas. Abre aspas. O Center Valley Shopping informa que recebeu as reivindicações e que avalia cada uma das demandas apontadas no documento. O shopping esclarece ainda que adotou uma série de concessões aos lojistas, como descontos agressivos nos custos condominais e fundo de promoção, além de isenção do aluguel dos meses em que esteve fechado. O shopping reforça ainda que trabalha incansavelmente em medidas que minimizem os impactos decorrentes do avanço da doença com o investimento na estratégia de multicanalidade do shopping, como delivery e drive-thru. Pois é, Glauco, a gente sabe que nesse momento de pandemia o melhor caminho para todo mundo é o diálogo, né? Que a gente sabe que grande parte da população perdeu renda, seja aí por lado dos comércios, dos lojistas, dos empresários, enfim. Vamos ver como é que fica a situação desse importante shopping aqui da nossa cidade, sempre ressaltando que o diálogo é sempre o melhor caminho. Custos condominiais. Melhorou, né? Pois é, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos com o tempo e mais notícias para você. Fique com a gente. Dez horas e 21 minutos, estamos de volta com abre aspas desta terça-feira com céu de brigadeiro que começou com uma manhã linda. Vamos saber como é que fica o tempo com Bruno Dumas. Bom dia, Bruno. Bom dia, Glauco Turzi. Nesta terça-feira, um sistema de alta pressão sobre o oceano manterá o céu nublado a parcialmente nublado no estado de São Paulo. E não há previsão de chuva. As temperaturas permanecerão amenas, com a máxima de 26 na capital, 25 no Vale do Paraíba e no litoral, e 24 na Serra da Mantiqueira. E, para os próximos dias, a aproximação e passagem de uma frente fria deixará o tempo estável no estado, com previsão de chuva e declínio nas temperaturas. Bruno Dumas do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Pois é, parece que vem um friozinho por aí, mas por enquanto o céu muito bonito, não esqueça que está seco, precisamos tomar muita água. Bruno, muito obrigado, um ótimo dia a você e a todos aí do Tempo Vale. E olha, atenção, a Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta sobre a possibilidade de fortes rajadas de vento em várias regiões do estado. O vendaval deve ocorrer entre hoje e quinta-feira. São esperados ventos aí de quase 100 km por hora na Baixada Santista, na capital e em São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba. Então, muito cuidado, a previsão é de quase 95 por 95 hora, né? É 100 km por hora, né? 100 Então tem que tomar por hora. cuidado. A travessia de balsas aí entre São Sebastião e Ilhabela, que é um canal conhecido pelas velas, né? Pelo forte vento, pode ser interrompido. Portanto, você que vai fazer sua viagem aí para Ilhabela, né? Você que mora por aí, tome muito cuidado. Enfim, vale ressaltar aí para tirar a roupa do varal, fechar as janelas, tirar o carro debaixo daquela árvore antiga, né? Porque os cuidados aí são necessários com esses ventos de quase 100 km por hora. Exatamente, prevenir é o melhor remédio. As inscrições para a edição 2020 do segundo semestre do Sistema de Seleção Unificado, SISU, começam nesta terça-feira, ou seja, hoje. Estudantes interessados em concorrer a vagas em instituições públicas de ensino superior devem acessar o site do programa até sexta-feira. Mais de 51 mil vagas serão oferecidas em instituições do país. E pela primeira vez, além dos cursos de graduação presenciais, o SISU vai ofertar vagas na modalidade à distância, que é o EAD. O SISU ofertará vagas em cursos à distância somente a partir do segundo semestre. Podem participar da seleção
candidatos que prestaram as provas do Enem em 2019 e não tiraram o famoso 0 na redação. Quem fez a prova na condição de treineiro está fora do processo. Entre os mais de 5 milhões de inscritos na edição de 2019 do Enem, cerca de 3.954.805, ou seja, 77,6%, disseram não ter acesso à internet, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Além disso, quase a metade dos candidatos afirmou não ter computador em casa. Segundo o levantamento do INEP, 4 em 10 concorrentes disseram ter apenas um computador em casa. O acesso foi maior em celulares e apenas 2% dos candidatos disseram não ter o aparelho. O G1 mostrou na segunda-feira que alunos de baixa renda desistiram de tentar a prova e abandonaram cursinhos populares durante a pandemia. E conforme a matéria do G1, a alternativa para alunos é recorrer às atividades impressas ou a de transmissão por outras mídias, como TV aberta ou via rádio. Nesses casos, também é difícil mensurar quantos estudantes estão efetivamente assistindo ao conteúdo. Um dado interessante aqui, não é, Douglas? Porque a gente tem uma tendência normal a imaginar o contexto geral de um país do tamanho do Brasil com o que está perto da gente. Vamos tomar, por exemplo, aqui São José dos Campos mesmo, ou a região sudeste. Nós temos aqui muita gente com acesso, tudo é muito normal, eu tenho telefone, meu irmão tem telefone, a gente tem o meu computador em casa, o computador do outro, uma internet poderosa e tudo mais. Esta não é a realidade do Brasil, que é um país atrasado nesse sentido. Não imagine que o estudante, na mesma idade que você, lá no interior do Piauí, se ele não tiver uma condição financeira muito boa, ele vai ter a mesma chance competitiva que você para fazer esse exame. Então, fica muito claro com tudo isso aí, que a despeito das melhorias e de todos os comerciais lindos e maravilhosos de governos e operadoras e tudo mais, a nossa situação é essa. Tem muita gente no desvio, não tendo como se preparar para fazer esse exame. Não sei o que você acha, Douglas, mas a nossa realidade, infelizmente, ainda é dura e crua. Exatamente. Essa pesquisa é muito interessante. Mostra que 98% dos inscritos no Enem afirmaram ter celular, mas que 77% não tem internet. Então, se você não tem um celular, muitos não têm computador, mas tem um celular, mas não tem internet, significa que você precisa de Wi-Fi. E se as escolas não têm Wi-Fi, logo o aluno não consegue estudar via digital. Então, vale aqui a nossa ressalva que é muito importante essa adequação ao Enem digital, ao SISU digital, mas primeiramente a gente tem que pensar em infraestrutura para ter acesso à internet, para aí sim tornar o processo digital. Não há dúvida, aqui fazendo um paralelo aqui, Douglas, várias vezes, aqui no Abre Aspas, eu e Douglas, os nossos comentaristas já falaram também aqui isso. Inventam um app e bota o app lá, pronto, maravilhoso. Não, nós resolvemos todos os seus problemas. 2 pontos. Primeiro que quando existe um volume muito grande de consultas, a droga do app não funciona. Você entra na fila. Ponto 1. E segundo que quem precisa efetivamente disso daí não tem internet para usar. E olha só, passada essa pandemia, e vai passar, nós vamos entrar, não é, Douglas? Exatamente. Na grande discussão do 5G no Brasil, que bem provavelmente vai ser o pior do mundo, mas que atenda o interesse político de algum setor que vai meter o dedo aí no meio sem entender nada disso, e nós vamos ficar com as consequências, como eu já citei também, foi lá com a televisão a cores, lá nos idos da década de 70, que escolheram e pegaram o pior. Vamos ver como é que vai ficar depois da pandemia, né, Douglas? Exatamente, a gente ressalta aí
que o antigo Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações, que estava aí no braço do Marcos Pontes, a parte de comunicação foi desmembrada e agora tem um novo Ministério da Comunicação. Então essa parte de infraestrutura da comunicação tem um novo ministro que provavelmente ainda não pode ser cobrado, segundo eles, porque ele acabou de entrar no cargo. Mas enfim, a gente espera que o 5G chegue, que antes do 5G toda a internet chegue aí nos cantos mais longe do Brasil. Mas enfim, Glauco, chegando mais ao fim dessa edição, tem uma notícia boa para terminar o jornal de hoje? Sim, né? Claro, né? Temos aí, o Brasil superou a marca de 1 milhão de recuperados da Covid-19, segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, divulgado neste domingo. O mapa mundial da luta contra o coronavírus mostra 6.111.910 pessoas recuperadas no mundo. O Brasil é em primeiro lugar entre o total de recuperados. Tem o número de 1.013.951. É uma notícia boa, mas muito aquém de uma realidade que nós gostaríamos, sim e muito, que fosse aí muito superior. E que, na verdade, nós gostaríamos mais ainda que o nosso número de infectados estivesse em franca queda. Infelizmente, esta ainda não é a realidade. E é aí que nós precisamos, de fato, trabalhar. Exatamente. A gente tem aí mais de 1 milhão de recuperados. A gente sempre pega os números simbólicos, né? 10 mil, 100 mil, 500 mil, agora 1 milhão de recuperados. Uma notícia excelente, né? Visto que o Brasil é o país que mais recupera da Covid-19 no mundo. Então isso é uma notícia excelente, mas a gente ainda tem que ouvir outras notícias, como, por exemplo, o Brasil é o segundo país com maior número de infectados, perdendo apenas para os Estados Unidos, sendo que o Brasil não é o segundo país mais populoso do mundo. Então a gente tem que tomar cuidado, essa doença não acabou, essa doença só vai acabar quando chegar efetivamente uma vacina, portanto, estamos falando isso desde março, né, Glauco? Tome cuidado, lave as mãos, evite aglomerações, agora é lei e tem multa, você deve usar máscara, enfim, tudo isso vai passar, mas enquanto não passar, se cuide. Simples assim, sem dúvida, simples assim. Uma edição meio pesada hoje do Abre Aspas, os números, as notícias e tudo mais, mas faz parte do nosso cotidiano, faz parte do nosso dia a dia, mas vai passar também. E como eu e o Douglas não falamos nenhuma vez até agora, aguardemos tempos melhores. Tanto para nós como para vocês é o nosso voto também, não é, Douglas? Exatamente. Vou agradecer primeiramente aos nossos internautas que estão sempre conosco aqui nesse otimismo, né? Ou até nas críticas. Obrigado por participarem, assim como está fazendo ativamente a Ana Souza, o Ramon M. Ricardo, Eugênia Minicucci, Eulália Ferreira, Luizão, deixa eu pegar mais alguns aqui, o Diego Santana, obrigado por participarem no Jornal Abre Aspas conosco. Vocês são sempre bem-vindos aqui na SP Rio Mais e também no Jornal Vale. Não tem dúvida, estamos encerrando o Abre Aspas desta terça-feira, deixando claro, um ótimo dia para você. Não esqueça de fechar a janela daqui até quinta, porque pode ter ventania. E amanhã a gente te espera aqui para mais uma edição do Abre Aspas. Ótimo dia e até amanhã.